Olá! Tem sido frequente o diagnóstico de esteatose hepática ou fígado gorduroso. Antes, acreditava-se que essa era uma condição causada pelo consumo exagerado de bebida alcoólica, mas atualmente já se sabe que a esteatose pode ter várias outras causas. O problema é que qualquer alteração relacionada ao fígado tem grande impacto na nossa saúde, pois se trata de um órgão com inúmeras funções vitais, dentre elas produção de proteínas, desintoxicação, síntese de colesterol. Então, qualquer lesão hepática vem acompanhada de repercussões, tanto no metabolismo como no estado nutricional e, claro, na saúde em geral. No programa de hoje, nós vamos fazer um debate sobre a esteatose hepática e suas possíveis evoluções clínicas. Além da bebida alcoólica, então, quais são as outras causas para a esteatose e por que essa é uma condição que vem aumentando tanto entre a população? Existem sinais e sintomas que apontam para a presença de um fígado gorduroso? Qual é a relação entre a esteatose e a hepatite? Essas duas patologias podem evoluir para uma cirrose hepática? Como se dá todo esse processo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre esteatose, cirrose, hepatite, participam conosco hoje os gastroenterologistas Dr. Vitor de Barros Kenny e o Dr. Guilherme Santiago Mendes. E claro, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, dar seu depoimento sobre esse tema de hoje, esteatose, hepatite, cirrose, participe com a gente. Esse programa é feito para você e com você. Lembrando, o nosso telefone de contato para participar é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença dos dois, a disponibilidade de vir até aqui para esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. E eu queria começar com a esteatose. Eu falei aqui na abertura que a sensação que a gente tem que essa é uma condição que vem aumentando a frequência. E é isso mesmo, doutor Vitor? Exatamente. A esteatose ela vem par e passo com a obesidade, né? Porque uma das principais causas da esteatose é a obesidade, que é uma verdadeira epidemia mundial, chegando a atingir cerca de 30% dos adultos nos Estados Unidos. No Brasil já tem trabalhos mostrando que em adultos até 19%, 20% da população adulta já tem sobrepeso e esteatose hepática decorrente disso. Porque antes se pensava-se está relacionado com o excesso do consumo de bebida alcoólica, mas não necessariamente. É porque nós temos a esteatose hepática pelo consumo de álcool e a esteatose hepática não alcoólica. As duas são parecidas, inclusive a histologia, o estudo na biópsia, mas são duas doenças que são causadas por entidades diferentes. Tem causas diferentes, mas manifestações às vezes parecidas quando se analisa histologicamente. Então vamos entender o que é esteatose hepática, doutor Guilherme. Eu até falei aqui no início, é fígado gorduroso, mas como é esse processo? E é um processo sintomático para quem tem? Ou seja, a pessoa que tem a esteatose, ela sente alguma coisa diferente? A esteatose nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado. É um fígado gordo. E, como o Vitor falou, isso se dá por razões alcoólicas e também não alcoólicas. E à medida em que essa gordura vai se acumulando no fígado, ele vai se sobrecarregando com isso. Não se pode dizer que a esteatose seja uma doença hepática. Inclusive, a grande maioria dos pacientes com esteatose é absolutamente assintomática, né? O problema é que... Isso não é uma vantagem, né? Não é uma vantagem. E é uma característica do fígado, né? O fígado é um órgão que sofre calado. Ele, às vezes, pode passar por anos sobrecarregado, sofrer e manifestar a doença numa fase muito avançada. Mas, na verdade, desse grande contingente de pessoas que têm um fígado gorduroso, um percentual menor, felizmente, em torno de 20% desse grande grupo de pessoas com esteatose, é que vai desenvolver a chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, né? A genética tem muita influência nisso.
Quer dizer, desse grande número de pessoas que têm esteatose, quem vai ficar só na esteatose ou quem vai desenvolver doença gordurosa? Quem seria o quê? Uma esteatohepatite, por exemplo? Esteatohepatite. É uma inflamação gordurosa. Quer dizer, a inflamação relacionada ao acúmulo de gordura, que tal como na inflamação alcoólica, pode produzir fibrose e cirrose hepática silenciosamente ao longo dos anos. Daí a importância de valorizar esse achado. Tá certo. Você disse, doutor Vitor, que tem muito a ver com a obesidade. E tem a ver também com o tipo de alimentação, ou seja, é uma alimentação mais gordurosa ou não? Isso independe? Não, nem tanto. Tem mais a ver com a quantidade de calorias ingeridas do que com o tipo de alimento ingerido. Porque o fígado da gente, ele transforma a matriz energética que a gente ingere, né, em gordura, que é a forma mais rápida, mais eficiente de acumular energia. Então, ele transforma, por exemplo, carboidratos e mesmo gorduras em triglicérides. Esses triglicérides acumulando no fígado, estando acima de 5% das células do fígado, a gente dá o nome de esteatose hepática. Mas não quer dizer que a pessoa que tem esteatose hepática, como o doutor Guilherme falou, que ela vai ter algum problema por causa disso. A imensa maioria das pessoas não vai ter nenhum problema durante a vida toda com a esteatose hepática. Esse diagnóstico é feito através de exame? Que tipo de exame para detectar a esteatose? Você pode fazer através de vários métodos. Os métodos mais usuais são o ultrassom, que hoje em dia é muito utilizado. Tem os exames mais complexos, como a tomografia, a ressonância, que é o exame mais acurado. Você pode fazer através de biópsia, pode fazer, mas normalmente é um paciente que fez um ultrassom por um motivo qualquer e se descobriu que o fígado dele é um pouco mais branco ao ultrassom do que o usual. Porque até a coloração modifica por causa do excesso de gordura, né? É um achado subjetivo do ultrassonografista. E a partir daí, vamos dizer assim, quanto mais branco fica o fígado no ultrassom, mais ele fala que a esteatose é acentuada ou não. Aí, doutor Guilherme, você disse que o risco maior é quando essa esteatose pode se transformar numa esteatohepatite, quer dizer, em inflamação. A partir do momento, então, que se detectou, às vezes até num outro exame, por outro motivo, uma esteatose, é possível reverter esse quadro e impedir a evolução para uma complicação mais grave? O grande desafio primeiro é fazer essa definição. É só esteatose ou já há esteatohepatite? Porque o ultrassom, por exemplo, e outros exames de imagem, eles não permitem essa definição. Os exames de laboratório, eles se alteram na esteatose e se alteram na esteatohepatite também. Então, ou seja, é o exame de sangue que vai dar aqueles parâmetros que normalmente que as pessoas relacionam com o fígado, TGO, TGP, gama GT, esses dão alterados nos dois. Exatamente. A gama GT, que é o mais propalado, né? Ela se altera pela própria esteatose e se altera também na esteatohepatite. As transaminases também. Então, você não pode afirmar só com bases laboratoriais que há mais do que a esteatose, há inflamação gordurosa. E aí que você tem que pensar, em determinados casos, até em atitudes. Bom, um dos recursos é a própria biópsia hepática, né? Biopsiar e estudar no microscópio e ver se há mais do que gordura, se há inflamação. Existem outros métodos que estão se firmando agora, como a elastografia hepática, que é um método não invasivo, que permite quantificar a gordura hepática e avaliar se já há algum grau de fibrose associada, né? Que é um método novo. Mas, fundamentalmente, esse é o primeiro desafio. Esse paciente está no grande grupo da esteatose, mas ele está naquele grupo menor da esteatohepatite. Entendo. Né? E mesmo se não chegou na esteatohepatite ou está na esteatose, é possível reverter esse quadro? Que cuidados são necessários? É possível. Se o paciente está só na fase de esteatose, se não há inflamação e principalmente se não há fibrose, ele pode reverter com medidas comportamentais, essencialmente, né? É o tipo da história, assim, a genética ele não vai mudar, mas no ambiente ele pode interferir. Então ele pode se alimentar melhor, e aí um cuidado especial, isso que o Vitor comentou antes, não é só ficar preocupado em tirar a gordura, né? Um grande vilão da dieta ocidental hoje é o carboidrato. São os alimentos que contêm glicose. Quer dizer, essa glicose no organismo ela tem dois caminhos. Quanto mais atividade física houver, mais ela vai ser queimada para gerar energia.
Quanto menos atividade, mais ela vai ser transformada em gordura pelo próprio organismo para ser armazenada. Então, essa cultura light, né, que tem muito abomina as gorduras e é extremamente liberal com os carboidratos, permissiva com os carboidratos. E tem que haver, existem boas gorduras, que são fundamentais. Uma alimentação boa tem que ter um percentual de gordura. O importante é saber quais são as boas, quais são as más gorduras. Né? Consumir carboidratos com moderação. E, além desse cuidado com a dieta, que é o fundamental, a questão da atividade física, né? Que é a maneira que existe de queimar a gordura. E aí estão incluídas as atividades que geram ganho de massa muscular. Porque na medida em que a pessoa ganha massa muscular, ela acelera o seu metabolismo, ela passa a gastar mais energia naturalmente para manter o seu organismo, não só no momento em que ela está se exercitando. Há influências hormonais na medida em que o percentual de massa magra aumenta. Então, a atividade física, incluindo atividades com ganho de massa, como a musculação, são fundamentais. Daqui a pouco a gente continua, porque eu quero falar também, então, chegando na esteatohepatite e na própria hepatite, mas a gente conversa sobre isso no próximo bloco. Só que antes de ir para esse intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, participe com a gente. Para participar do programa agora, é só ligar para 3209-0119 ou mandar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Esteatose, hepatite, cirrose. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. Se você quiser participar, saber qualquer dúvida em relação à saúde do seu fígado, ligue para a gente. O nosso telefone de contato é 3209-0119. Se quiser, pode também participar por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. E, doutor Vitor, no primeiro bloco, a gente tinha aberto o programa dizendo que a esteatose era uma condição que as pessoas associavam com excesso de bebida alcoólica. E você explicou que tem muito a ver hoje em dia com essa epidemia mundial que é a obesidade. E aí eu fiquei numa dúvida a seguinte: crianças então podem já desenvolver esteatose? Claro que podem. Já há trabalhos mostrando que até 3,6% de alguns grupos populacionais infantis têm esteatose hepática. E das crianças com sobrepeso, quase até 50% podem ter esteatose hepática. Não quer dizer também que elas vão ter problemas de fígado, né? Problemas graves, como cirrose ou câncer de fígado. Mas já é um sinal preocupante, porque elas vão ter, provavelmente, no futuro, mais dificuldade de perder o peso, que quanto mais cedo se ganha esse peso, essa gordura, mais difícil de se perder depois, você sabe disso como ninguém, né? Como se fosse uma memória biológica ali no... E a reprodução também das células gordurosas, né, ela se dá nas idades mais jovens, né? E depois é difícil você acabar com as células que já se reproduziram, né? Então, existe estudos mostrando já que a esteatose hepática vem aumentando também entre as crianças, né? Chegando até, em alguns casos nos Estados Unidos, a 50% em alguns grupos que têm mais índice de obesidade. Então, acho que quando se pensa em esteatose, não ainda na inflamação, na hepatite, é pensar, detectou, vamos tentar reverter esse processo para que não evolua. Agora nós vamos conhecer o caso de uma pessoa que teve hepatite, para a gente falar um pouco sobre hepatite, que já é uma complicação mais grave, né? Que essa pessoa foi através de uma doação de sangue, que ela é analista de marketing, Maria Cecília Dias, e ela descobriu que tinha contraído a hepatite C.
Depois de um longo tratamento, ela se curou da doença e hoje toma alguns cuidados para voltar, para que ela não tenha novamente hepatite. Vamos conhecer a história dela agora. A confirmação de que estava com o vírus da hepatite C veio quando Cecília fez uma doação de sangue em 2004. A primeira reação foi de susto. Eu descobri fazendo doação de sangue. Quando eu era doadora desde os 18 anos, e aí apareceu uma oportunidade de fazer doação para o filho de um chefe meu, que tinha sofrido um acidente. Aí eu fui fazer o exame, fazer a doação, e veio uma carta falando que eu era impossibilitada, que eu era soro positivo, né, de hepatite C. O tratamento durou 1 ano. Os remédios eram administrados por injeções e via oral. O tratamento foi com 2 químicas muito fortes que são usadas para tratamento de hepatite C, câncer, esclerose múltipla e AIDS. Então, é 1 ano ingerindo essa química e ela é progressiva. Quanto mais se toma, mais efeito colateral ela dá. Dados do Ministério da Saúde mostram que de 1999 a 2010 foram identificados 69.952 casos de hepatite C em todo o Brasil. Mais da metade são pessoas com idade entre 40 e 59 anos. Ainda não existe vacina contra o vírus da doença. Por isso, o melhor método continua sendo a prevenção. A única forma de combater é tendo higiene e asepsia. Então, hoje eu tenho meus objetos, meus instrumentos de manicure e pedicure, são absolutamente pessoais. Não compartilho nada, nenhum objeto, pinça, escova de dente, com ninguém. E fico atenta a essas questões. Curada, Cecília mostra com orgulho o resultado negativo dos exames, feitos anualmente. É uma vitória e às vezes eu acho que isso aí eu vou carregar o resto da minha vida. E é por isso até que eu me disponho a estar aqui, para mostrar para as pessoas que isso é possível. Nossa, o que me impressionou na matéria é ela dizer que é um tratamento de 1 ano, mas vamos lá. Algum comentário em relação ao que foi mostrado, doutor Guilherme? O comentário é que essa sensação que ela transmitiu ali de vitória, né, ao terminar o tratamento, esse é um momento extremamente prazeroso para ela e para o médico que conduziu o tratamento. É realmente especial, porque é um tratamento muito duro mesmo. Nossa, 1 ano, hein? Tratamento longo. 1 ano e efeitos colaterais são muitos. São 2 medicamentos, agora a gente tem um 3º medicamento que chegou e que é agregado aos outros 2, que melhora a chance de cura, mas que aumenta o índice de efeitos colaterais. Então, é um tratamento difícil, mas é um tratamento que está evoluindo muito. Há uma grande expectativa para novos medicamentos que estão por vir nos próximos 3 a 5 anos. Esse tratamento deve mudar muito. Essa é a grande expectativa, um tratamento mais eficiente, com menos efeitos colaterais. Porque hoje, a despeito de tantas reações colaterais, não são todos os pacientes que se curam, né? Quer dizer, em média, 50% dos pacientes, mesmo tratando 1 ano inteiro, sofrendo com efeitos colaterais, não vão se curar. Mas esse índice vai crescer. Há uma expectativa muito positiva para os próximos anos em relação à hepatite C. Vamos falar um pouquinho, explicar o que é essa hepatite C, qual que é a característica dela, doutor Vitor? A principal característica dela é o que a paciente falou, né, que é um quadro em que a pessoa simplesmente não sente nada. Ela vai fazer um exame de sangue e descobre, por acaso, uma transaminase elevada, ou mesmo vai fazer uma doação de sangue e descobre que tem anticorpos contra a hepatite C. E, a partir daí, ela começa a pesquisar o estado do fígado dela e, às vezes, se descobre até com a cirrose, sem nenhum sintoma. Porque normalmente quando a gente pensa em hepatite, a pessoa, aquela pessoa que está amarela, exatamente, que a urina tem outra cor, já numa série de sinais e sintomas, né? A hepatite exatamente. C, então... O ideal, inclusive, é tratar a pessoa antes que ela sinta esses sintomas. Que uma vez que ela desenvolva, por exemplo, o que o povo chama comumente barriga d'água, né? Que é a ascite, com olho amarelo,
com infecções nesse líquido acítico, aí ela já está mais perto do transplante hepático do que propriamente do tratamento da hepatite C. Certo. Ela já perdeu a hora melhor do tratamento da hepatite C. Esse tratamento da hepatite C, a gente está vivendo uma época de ouro, né, Guilherme, em relação ao tratamento, que ele está se modificando rapidamente, ele está melhorando rapidamente. Os efeitos colaterais que ela citou, realmente, por enquanto, ainda são muito ruins, mas a tendência é que o tratamento passe a ser ministrado ao longo dos anos, à base de comprimidos, com eficácia cada vez maior, e o futuro vai ser um tratamento com bem menos efeitos colaterais e com eficácia próxima de 100%, que hoje em dia a gente não consegue nem de perto chegar. Certo. Então, a gente tem tratado os pacientes ultimamente com esses medicamentos que a paciente citou, né, que são medicamentos com altíssimos efeitos colaterais. Nem todo mundo consegue fazer o tratamento todo, nem todo mundo precisa tratar 1 ano também. Tem pessoas que podem, dependendo do tipo de vírus, tratar menos tempo. E hoje em dia, a gente conhece muito mais sobre o vírus C do que antigamente, e os tratamentos têm evoluído assim fenomenalmente, inclusive com pesquisas no Brasil já, com medicamentos basicamente por comprimidos, com bem menos efeitos colaterais. Isso a gente ainda vamos chegar num ponto em que a hepatite C vai ser uma coisa fácil de se tratar, vamos dizer. E ou então é possível se prevenir também, doutor Guilherme, que ela falou de alguns cuidados que ela tem hoje, inclusive, por exemplo, dos objetos que ela utiliza para fazer unha, por exemplo, serem exclusivos dela? O vírus C, ele se transmite essencialmente pelo contato com o sangue. Hoje uma via de transmissão importante é o uso de drogas injetáveis, compartilhar seringas, né? Pessoas que tomaram transfusões de sangue antes da década de 90, antes de 1992, no mundo inteiro foram expostas ao vírus C, ele sequer era conhecido ali naquele momento, né? Mas é importante dizer que 50% dos pacientes que têm vírus C não se enquadram em nenhum desses grupos, nunca foram transfundidos, nunca usaram droga injetável. Quer dizer, eles olham para trás e não conseguem enxergar como eu adquiri esse vírus. E isso é muito angustiante para ele. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem, tratando a hepatite C, é acalmar o paciente. A primeira reação é de pavor até, é de muita preocupação, é de ansiedade, de insegurança. Claro. E a primeira coisa que a gente tem que transmitir para o paciente nesse momento é tranquilidade. Sim. Nada na hepatite C acontece de um dia para o outro. Né? O tempo na hepatite C se encontra em anos, em muitos anos. Né? É uma doença que caminha lentamente. O vírus, ele adentra o organismo silenciosamente. É muito raro acontecer uma hepatite clássica, né? Com icterícia, olho amarelo. Isso é muito raro. Na grande maioria das vezes, o vírus adentra e persiste. É raro ele ser eliminado espontaneamente. Ele persiste. Em persistindo, ele pode ou não produzir doença. Há pacientes que são portadores do vírus C e que não desenvolvem uma doença hepática significativa. Mas a grande maioria não. A maioria vai desenvolver uma hepatite crônica, silenciosa, sem sintomas e que vai caminhando lentamente, produzindo fibrose em direção à cirrose hepática. E aí, para esse tipo de hepatite que ela citou, a vacina não existe vacina para ela? Vacina, infelizmente, para a hepatite C não existe vacina. A gente tem vacina para hepatite A e para hepatite B. E a hepatite D, como depende da hepatite B para sobreviver, então a gente tem a vacina contra a hepatite D. E no caso do diagnóstico, porque no caso, para ela, da reportagem, ela foi fazer uma doação de sangue e esse sangue examinado foi detectada a hepatite C. Mas um exame de sangue normal para outros fins poderia se detectar hepatite C? O paciente acha que, às vezes, porque fez um exame de sangue, ele deveria ter sido descoberto antes. Só que em exames de sangue há centenas de exames. Então, não é a mesma coisa de uma pessoa fazer um eletrocardiograma e esperar achar uma pneumonia num eletrocardiograma. Quer dizer, os exames de sangue têm que ser específicos para o fígado, né? São exames de função hepática ou exames de sorologia, de exames de busca do vírus mesmo, para poder fazer o diagnóstico. Então, as pessoas podem ter, inclusive, pode ter até transaminases normais e ter hepatite C. Então, não basta, às vezes, ter uma medida de transaminase normal para dizer que a pessoa não tem uma hepatite. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse tema e sobre a cirrose, que vocês já comentaram, parece que é um estágio já meio irreversível de uma doença hepática. Esteatose, hepatite, cirrose.
É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. Quer participar com a gente? É só ligar ou mandar e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agora um rápido intervalo, mas fique por aí, voltamos em instantes. Esteatose, cirrose e hepatite. É sobre isso que conversamos no programa Pense Saúde de hoje. Você sabe, pode participar com a sua dúvida, sua pergunta, comentário ou até seu depoimento. É só ligar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior nós falamos hepatite, mais especificamente até sobre a hepatite C, porque foi exatamente a história de uma pessoa que a gente viu na reportagem anterior, que foi sobre hepatite C. E aí chegou a pergunta até do Rodrigo, antes da gente entrar na cirrose, vou colocar a pergunta do Rodrigo do Céu Azul, que ele pergunta então, quais os tipos de hepatite têm cura? É possível ser doador de sangue após ter contraído hepatite? Porque a gente falou muito só da hepatite C, aí vocês já falam das outras. As hepatites por vírus reconhecidas são a hepatite A. Ela é uma hepatite muito comum na infância, é aquela hepatite clássica do olho amarelo ali do menino, do adolescente, dura alguns dias, passa. Esse vírus A não tem nenhuma capacidade de persistir no organismo, de produzir inflamação crônica. Então, assim, esse paciente que teve uma hepatite A resolveu e ele não vai ter nenhum problema. É até importante falar isso, porque a gente escuta muito. Eu mesmo escutei isso durante muito tempo, porque eu tive uma hepatite A quando criança e escutava durante muito tempo essa história. Ah, você teve uma hepatite, você tem um fígado fraco, você não pode doar sangue. Não tem nada disso, né? Quer dizer, a hepatite A ela é uma condição absolutamente resolvida. Quer dizer, que não deixa nenhuma sequela para o fígado. Que, aliás, é algo que tem um poder de regeneração muito grande, né? Muito grande. Então, a hepatite A é uma coisa que pode acontecer, mas que é resolvida pelo próprio organismo, não deixa nenhuma sequela e nem impede doações futuras de sangue. Já o vírus B e o vírus C, eles têm essa capacidade, né, de persistir no organismo, especialmente o vírus C. Então, se houve em algum momento algum contato com esses vírus, essa pessoa jamais poderá doar sangue. O vírus D é um vírus que aqui entre nós ele só existe na Amazônia Ocidental. E ele depende do vírus B para adentrar o organismo. Então não faz parte da nossa realidade, assim como o vírus E também, que é um vírus que parece com o A e que é muito raro entre nós. Os especialmente importantes em termos de doença crônica para nós são o vírus B e o vírus C. E a vacina, ela é eficiente para? A e B. A e B. Então, e, portanto, para o D também, que precisa do vírus B para sobreviver. E no mais, então, são cuidados, principalmente, como você disse, que é transmissão por sangue, cuidados. Cada tipo de hepatite tem um tipo de transmissão diferente. No caso da C, né? Então, por exemplo, essa hepatite A e a hepatite E, a transmissão é fecal-oral. Quer dizer, ela sai nas fezes e aquela hepatite que você pega na praia, que a criança põe a mão e põe na boca e pega a hepatite, ou o adolescente, né? E normalmente a criança, inclusive, ela nem sabe que ela teve hepatite A, porque aquilo passa, às vezes, como uma gripe, ela nem fica amarela. A maior parte das crianças não tem icterícia, inclusive abaixo de 6 anos é difícil ter, ao contrário do adulto, que normalmente quando adquire hepatite A, ele fica mal, com icterícia, com mal-estar, né? E pode durar mais tempo a hepatite. Então, a hepatite A e E, elas são de transmissão fecal-oral. A hepatite B, a transmissão é como a AIDS, né? Da mãe para o filho na hora do parto, principalmente, contato sexual e material contaminado com sangue. E a hepatite C, basicamente, é contaminação com sangue. É muito interessante lembrar também que, às vezes, a pessoa não se lembra, mas antigamente se usava muito aquela seringa de vidro em que se fervia, em vez de descartar,
E aquela fervura não matava o vírus da hepatite C. Então, as pessoas, se você perguntar às vezes para a pessoa, você já tomou injeções com seringas de vidro quando criança, as pessoas vão se recordar disso. Tá. E é uma fonte muito importante de hepatite C que a gente vê esse uso de seringas não descartáveis há muitos anos. Quer dizer, e ela permaneceu, o vírus permaneceu durante muito tempo. É interessante que às vezes a gente vê pessoas de uma mesma cidade, é muito comum isso no interior, que tinha lá aquele farmacêutico antigo, que cuidava de todo mundo e que tinha lá a sua seringa. Que ele cuidava, fervia, mas eram os cuidados da época. Ele não pode ser condenado, claro, porque não existiam, não se conhecia sequer o vírus, né? Os cuidados de asepsia eram outros, né? Mas era muito comum, ele tratava de várias pessoas, ele aplicava a mesma injeção em várias pessoas, aí de repente você vê um grupo de pessoas tratadas por aquela pessoa, vários contaminados, né, com o vírus C. Bom, nós falamos de esteatose, falamos de uma hepatite específica que é a C, que não é até uma evolução de uma esteatose, uma esteatohepatite, mas eu queria continuar essa evolução de, às vezes, uma complicação hepática ou que não foi detectada ou que não foi bem tratada para a cirrose. Eu queria entender primeiro, então, o que é cirrose? Bom, a cirrose é um processo crônico, né, que acomete o fígado, que é caracterizado basicamente por regeneração e morte de células do fígado. E essas células que morrem, elas vão sendo substituídas por fibrose, por cicatrizes. Quando essas cicatrizes começam a ilhar as células e alterar a arquitetura do fígado, começa a formar nódulos. E aí esses nódulos, esse fígado cheio de nódulos, né, com células cercadas pela fibrose, a gente chama de cirrose. Já é quando as cicatrizes começam a confluir e ilhar as células. Aí a gente dá o nome de cirrose, que pode ser sintomática ou não. Mas aí, o que poderia, pensando um pouco nessas causas da fibrose, o que gera esse processo todo seria até uma mudança das células, né? Uma alteração. O que poderia gerar? Uma evolução, por exemplo, de uma hepatite não curada ou até de uma esteatohepatite? Qualquer condição que produz inflamação crônica, potencialmente pode culminar na cirrose hepática. Então, a cirrose, que o Vitor falou, ela é o produto final de uma inflamação crônica que, ao longo dos anos, vai produzindo fibrose, cicatrizes. A causa da inflamação, na verdade, as causas são várias, né? A esteatohepatite, a inflamação gordurosa, é uma delas. A hepatite C, a hepatite B, a hepatite alcoólica, né? Existem doenças genéticas. Que é uma outra condição até que as pessoas associavam muito à bebida alcoólica. Cirrose é uma consequência de quem bebe. Às vezes a pessoa apresenta cirrose, mas eu nunca bebi. É um estigma, né? É um estigma, rotulado. Exatamente. A cirrose é uma doença do álcool. Mas não é. A hepatite alcoólica é só uma das causas de cirrose, né? O álcool, em muitos países, nem é a causa mais comum. Mas as possibilidades são muitas. Essas que eu citei todas. E o fato é que, ao longo do tempo, na medida em que as cicatrizes progridem, elas vão endurecendo e deformando o fígado. Na medida em que ele se deforma, ele vai perdendo a sua capacidade de trabalho. A sua função mesmo. Exatamente. Aí já é o estágio da cirrose com insuficiência hepática, né? E aí já é aquele estágio em que o organismo todo começa a sofrer as consequências da falência do fígado. Aí a gente vai pensar em transplante, em atitudes mais extremas. Né? Porque esse tecido, né, que vai se transformando em uma fibrose, ele perde a função. Exatamente. Ou seja, não são as mesmas células do fígado que desenvolvem inúmeras funções, não é isso? Na verdade, pode até ser células que fabricam e produzem a substância, mas elas estão ilhadas, separadas do organismo por uma cápsula de fibrose, por exemplo. Certo. Então, a pessoa ela pode ter nódulos de células que estão desorganizadas e que podem produzir, mas que estão ilhadas pela fibrose, elas estão cercadas, vamos dizer assim, e não participam da função do fígado. Isso pode acontecer também de forma assintomática? Normalmente acontece de forma assintomática, é o que se vê normalmente. É importante se frisar que é muito comum você fazer um diagnóstico de cirrose num paciente absolutamente assintomático. Então, a cirrose não é um estágio em que você fala assim, mas eu fiz exames e eu tinha cirrose e o doutor não fez o diagnóstico. Não é bem assim. Às vezes, durante uma cirurgia, por exemplo, o cirurgião vê um fígado já com cirrose. Sem a pessoa nunca ter. Sem a pessoa sem saber. Ou ela vai fazer um ultrassom e vê uma cirrose, ou vai fazer uma doação de sangue e acha alterações de sangue
mostrando uma cirrose já, talvez. Então, não é para se pensar em cirrose só quando fica com o olho amarelo, aquele estigma, né, de olho amarelo que ficou. Nosso tempo aqui desse bloco está acabando, mas eu queria comentar alguma outra coisa. É possível ter ou hepatite ou até evoluindo por uma cirrose por problemas de medicamentos, mesmo hepatite medicamentosa ou uma cirrose provocada por uma intoxicação medicamentosa? Isso é possível? Esse é um assunto muito importante. Cada vez mais a gente vê lesões hepáticas causadas por medicamentos. Tanto lesões agudas, graves, às vezes até com uma falência hepática aguda, quanto lesões crônicas com esse potencial de progredir em direção à cirrose. Vamos falar disso daqui a pouco? Já que você falou que é tão importante, a gente separa o início do próximo bloco para falar sobre esse cuidado, porque a automedicação é uma coisa tão frequente e medicamentos que a gente acha que são, não está vende ali, não precisa nem de prescrição. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Né? Sem dúvida. Então tá. E chá? Chá então também. lembra aí, chás e medicamentos. Estamos falando sobre esteatose, hepatite e cirrose. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas aproveite para participar com a gente. 3209-0119 é o telefone ou e-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Intervalo, você sabe, é rápido, então daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o programa Pense Saúde. Eu aqui lendo as perguntas que chegaram de casa, porque nós vamos entrar com elas agora. Só queria completar, então, no bloco anterior, que a gente falou, começamos a falar sobre, explicar sobre hepatite medicamentosa. É uma condição muito frequente, muito prevalente, deve-se tomar um cuidado especial, até com a automedicação. Você começou a falar, né, doutor Guilherme? Esse é um problema muito sério, porque usa-se cada vez mais remédio. Existe uma ideia muito errada de que ter saúde é tomar remédio, né? Isso, na verdade, é uma grande armadilha, né? A pessoa tem que se cuidar de outras formas para evitar remédios, né? E o que a gente vê hoje, na verdade, são listas, né, de medicamentos, pessoas que usam. E, às vezes, a toxicidade não vem de um, vem da combinação daquele um com outros, né? E tem muito a ver com a individualidade. A maior parte das lesões medicamentosas são imprevisíveis, né? Elas não têm uma relação com dose, elas têm uma relação com a maneira como aquele paciente metaboliza aquele remédio. Tá. Quer dizer, é bem individual mesmo. Bem individual. Por isso que, às vezes, você tem um medicamento que é usado por 100 mil pessoas e não produz nenhuma reação, e uma pode ter. Né? E isso é imprevisível. Aliás, a principal causa para a retirada de um medicamento hoje em dia de circulação são efeitos tóxicos sobre o fígado. Quer dizer, esses medicamentos que a gente vê que são retirados, né, que a gente vê, foi proibido tal remédio, a maior parte foi por problemas hepáticos. Porque quando se faz o teste com os medicamentos, você faz teste com milhares de pessoas. E quando você lança no comércio, você vai ter milhões de pessoas usando o medicamento. Aí que você vai ver exatamente o que o medicamento pode causar ou não. Entendo. Então, às vezes, depois que você já está vendendo o remédio, é que você vê que ele pode causar lesões no fígado. Além dos medicamentos, no bloco anterior, quando a gente finalizou, você ainda citou chás também, né, exatamente. doutor? Os chás, há uma certa cultura, né, dos chás, principalmente aqui em Minas Gerais, né? E a gente acha que, por exemplo, que o paciente que tem hepatite tem que tomar chá de boldo ou chá de carqueja. E, na verdade, não tem nada comprovado cientificamente que esses chás fazem bem para o fígado. Mas já se tem comprovação de que vários tipos de chás fazem mal para o fígado. Então, deve-se tomar muito cuidado quando a pessoa for se automedicar também com chás, não achando que só porque é uma planta... Porque é uma planta que não faz mal, né? Senão, você poderia fazer uma salada de comigo, ninguém pode, né? Exatamente. E comer. Mas tem algum chá específico agora que você se lembra que pode ser tóxico para o fígado? Tem, por exemplo, o chá de sacaca, né? O mesmo, aquele, eu não posso citar o nome de uma Mas você substância que é vendida aí que pergunta como emagrecer, né? Me pergunte como emagrecer, que já teve casos até de morte por uso desse tipo de
dos produtos. Tá. Da mesma forma, por exemplo, o chá com freio que saiu simplesmente... Foi proibido. Foi moda, né? Até chá de erva verde muito concentrado já teve casos de hepatites graves com chá de erva verde, mas normalmente não o chá diluído como a gente usa, mas assim, pílulas de chá de erva verde. Chá verde, desculpa. Então sim, erva verde, chá verde. Chá verde, exatamente. É porque o chá verde, a folha, você fazendo a infusão e tomando... Isso não tem tanto problema, mas assim, a concentração em pílulas, por exemplo, do chá verde pode causar problemas no fígado. Tá dependendo da quantidade do princípio ativo dentro daquela daquela a diferença da droga para o veneno muitas vezes é a dose. É a dose, com certeza. Bom, vamos às perguntas que chegaram de casa, depois a gente retoma, mas ficou alguma coisa que vocês acham importante citar aqui? Não, tá tudo ok. Então vamos lá. Por e-mail chegou a seguinte pergunta: um exame de TGO, TGP, que são as transaminases que vocês tinham falado, em valores acima do normal, pode ser considerado indício de uma hepatite? Dá parabéns a todos por mais uma vez proporcionar uma discussão tão bacana. Paz e música para todos nós. Que ótimo, adorei. Paz e música para você também, Fernando César. É interessante ele falar isso. A gente que lida com o fígado defende muito a inclusão desses exames simples, que são as transaminases, nos exames de rotina, de check-up. Porque é isso tudo que a gente vem falando. Assim, o fígado ele sofre calado, ele não reclama. Os diagnósticos muitas vezes são tardios, então às vezes o primeiro sinal pode ser uma elevação dessas enzimas. Existem outras enzimas do fígado, as mais comuns são as transaminases. Quando elas vêm com uma elevação discreta, bom, aí vai se investigar, né? Isso aí pode ou não ser um indício de doença hepática. Então, mas a partir de uma transaminase elevada, cabe uma investigação mais específica e mais aprofundada em relação ao fígado, inclusive com a pesquisa desses vírus ocultos, né? Como o vírus B e o vírus C. Hepatite, ótimo. A Carla, do Centro, parabeniza pelos temas sempre muito bons. Obrigada, Carla, pela sua participação. Ela gostaria de saber se sexo sem proteção pode provocar hepatite, pode ser... Principalmente a B. A B, hepatite B. Hepatite B? E quais os efeitos colaterais do tratamento da hepatite C, que foi citado na matéria que a gente viu? Mas aí, você falou até que é variado também, né? Varia muito de pessoa para pessoa, sensações de uma gripe muito forte no início, a anemia, que é um fator muito difícil que a gente tem durante o tratamento, lesões de pele, mas são sintomas variados, intensidade variada. Há pacientes que têm muita reação, outros que têm muito pouco. Certo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. A Paula, do Padre Eustáquio, gostaria de saber quais alimentos provocam esteatose, porque você tinha comentado lá no início. Na verdade, depende da quantidade também, né? Não é só da qualidade, é principalmente da quantidade. Eu costumo falar que você pode emagrecer fazendo uma dieta só com bombom sonho de valsa. Você come um bombom sonho de valsa por dia, você emagrece. Quer dizer, e você pode engordar comendo só cenoura, né? Quer dizer, se você comer 3 quilos de cenoura por dia, provavelmente você vai engordar. Então, a questão não é só o tipo de alimento, mas principalmente a quantidade do alimento. E como até o doutor Guilherme falou, o excesso sem queimar, sem precisar daquele excesso de energia que você está colocando para dentro. Né? Exatamente, você tem que ter uma quantidade de caloria que você vai gastar mais ou menos equivalente ao que você vai ingerir. É uma questão matemática, se você gasta mais do que você come, você emagrece. Se você gasta menos do que você come, você vai engordar. A gente está sempre ou engordando ou emagrecendo, a gente nunca fica... O equilíbrio Mas bem como você falou mesmo, pode ser carboidrato, pode ser uma gordura ruim, mas o excesso é que é o perigoso. Quem come menos vive mais, né? Bem. Eduardo do Barroca disse que há 15 anos ele foi doar sangue e constatou hepatite. Vírus estava, parece que disseram para ele que o vírus estava incubado e os médicos disseram então para deixar de lado. Depois ele fez novos exames e constatou esteatose, gordura no fígado. Ele gostaria de saber se isso pode complicar. Se o vírus foi detectado, ele nunca deve ser deixado de lado. Pode ser, o paciente pode ter o vírus B inativo no organismo, ser um portador inativo do vírus. Mas esse vírus tem que ser vigiado, porque em algum momento ele pode entrar em atividade. Vírus C é a mesma coisa, quer dizer, o vírus pode estar presente sem produzir dano ao fígado, mas esse fígado tem que ser vigiado ao longo dos anos. Se há uma concomitância do vírus com a esteatose, o potencial de dano ao fígado aumenta, é um motivo a mais para ter atenção.
Efigênia do São Luís quer uma explicação do cisto hepático simples e ateromatose aórtica incipiente. E se pode causar algum sintoma ao fígado. Ela gostaria de saber, ela quer saber também se existe essa relação com os temas, isso que ela acabou de colocar, se está relacionado com o tema, não tem relação com os temas que nós estamos estudando. O cisto hepático, na verdade, é como se você imaginasse um queijo suíço. Aqueles buracos no queijo suíço seriam um cisto no fígado. Que eles seriam áreas vazias, cheias de líquido. E esses cistos, habitualmente, eles não causam problema nenhum, são encontrados em imensa quantidade de ultrassons, são descobertos ocasionais e raramente precisam de tratamento. Dificilmente precisam de tratamento. E a ateromatose aórtica, no caso aí, ela faz parte até quase do envelhecimento da pessoa. A pessoa vai depositando gordura na parede da aorta, né? Isso também não quer dizer grande coisa. Então, nenhum dos dois achados que ela teve no ultrassom, ela não precisa ficar preocupada. Tá ótimo. E uma pessoa não se identificou, gostaria de saber se hepatite B crônica tem cura. Falar em cura de hepatite B é muita pretensão, infelizmente, né? Porque o vírus B, ele tem uma capacidade de se integrar ao organismo, né? Na medida em que o tempo passa, quanto mais ele persiste, mais ele se integra, ele incorpora o DNA dele ao DNA da própria célula do fígado. Então, ele passa a ser parte integrante do próprio fígado. Então, a gente tem ótimos tratamentos para hepatite B para inativar o vírus. Entendo. Inativar. Mas eliminá-lo, curar, essa é uma pretensão. Agora, pode acontecer, isso na hepatite B crônica. O que pode acontecer muitas vezes é ocorrer o contato com o vírus B e o próprio organismo eliminar o vírus espontaneamente. Quer dizer, há uma cura espontânea da infecção. Mas na medida em que o vírus persistiu e cronificou a infecção, eliminá-lo é uma possibilidade remota. Mais o controle. Mas é possível. É possível. É possível remoto, mesmo que o paciente com hepatite crônica B, pelo tratamento ou espontaneamente, ele pode fazer uma soroconversão, que a gente chama, né, e controlar o vírus. Mas sempre fica, né, um vírusinho fica circulando lá, né? Acho que o nosso tempo acabou, infelizmente. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês. A gente falou aqui no início esteatose, problemas do fígado como uma coisa muito frequente e, pelo que eu vi, além de frequente, assintomática. Então, o grande perigo pode estar aí, né? Uma coisa que vem acontecendo dentro de você sem você nem saber, então a gente ficar mais atento. Agradeço muito aos esclarecimentos dados no programa de hoje. Estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte e dizer que o seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte e quer saber como, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas se você quiser rever o nosso programa, os horários são terça às 5 da tarde e terça ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!